Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, nessa casa bendita, mais uma vez, junto a Jesus, nosso Divino Mestre, junto a essa espiritualidade amiga, junto a esses nossos irmãos que vem também participar desse Evangelho conosco. Esse Evangelho que muitas vezes, a maioria das vezes, nos traz a lição que mais precisamos, a lição que nos diz mais profundamente em nós. E, mais uma vez, quando a gente pede a Jesus, quando a gente fala com Ele, com o nosso coração, Ele nos manda a resposta para aquilo que a gente precisa. Por isso, muitas vezes, quando você precisar de uma lição, escolha aleatoriamente na nossa página. A página está em meu nome, Bernadette Boldrini, no YouTube. Escolha uma lição qualquer, seja o problema que for, com certeza ela vai te falar profundamente para você. Ela foi escolhida a dedo. Então, por isso que muitas vezes eu chego aqui, eu converso com Jesus antes de fazer o Evangelho, e ele me responde de maneira assim tão nítida. E essa lição ela vem falar sobre essas coisas, de quando a gente fala com ele. E ele responde para nós de maneira tão direta, tão ao nosso coração, tão ao nosso entendimento. Por isso, quando a gente fala com Jesus de coração, ele responde ao nosso coração. E a lição de hoje se chama Na Meditação. E está em Marcos, no capítulo 6, versículo 32, o seguinte: E foram sós num barco para um lugar deserto. E Emmanuel nos traz bem essa passagem aqui sobre uma explicação sobre essa passagem. Ele diz assim: Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios de angústia, recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, através de impulsos tumultuários, influenciado por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz. Como a terra seca tem necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte
no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns e que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará suas úlceras, dar-te-á salutares alvitres. Basta que te cales, e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha de luz. Não é maravilhoso isso? Quem de nós não tem as aflições? Quem de nós não se sente atormentado muitas vezes? Quem de nós não se sente dolorido pela incompreensão, pela angústia, pela dor? Quem de nós? Mas ele diz que nós devemos entrar nesse barco com Jesus, no mar das aflições, mas deixarmos para trás por um momento todas as aflições e angústias e sentirmos a doce presença do Cristo, a doce presença do Cristo e do seu amor para conosco, a sua infinita misericórdia para com todos nós. Quem de nós, muitas vezes, não quis deixar esse barco e sumir e dizer assim, não aguento mais. Mas nós sabemos que quando Ele, Jesus, está conosco, Ele nos dá sempre essa oportunidade de estarmos com Ele e sentirmos o seu amor, o seu abraço fraterno, o seu carinho amigo. Mas é preciso para isso calarmos os nossos pensamentos e olharmos
que apesar de tudo, Ele nos dá a oportunidade de amanhã fazermos tudo de novo e muito melhor do que foi feito hoje. Jesus está conosco. Basta muitas vezes nós estarmos com Ele. E na hora da angústia, dos tormentos, das dores, não esquecermos que Ele espera por nós. Não só nós esperamos por Ele, porque Ele está junto de nós. Só espera que nós abramos a nossa mente e deixamos Ele entrar em nossas vidas. Obrigada, Mestre Jesus, por tantas bênçãos derramadas sobre nós. Que Ele derruba mesmo todas as bênçãos sobre nós para ver se nós acordamos. Muito obrigada. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Jesus.